Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a leitura para essa energia virginiana. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, meu site de agendamento é o pollination.com.br. O link vai ficar aí na descrição desse vídeo. É só clicar no título que ele abre a caixinha de descrição, tá bom? Vamos lá. Em relação à energia virginiana nesse momento. Interessante. Eu vi como uma frase já de uma orientação, dizendo assim... um pedido para agir de forma estratégica. Isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas agir é um momento de agir, então qual que é o contrário disso? Não agir. Ficar travado, ficar na dúvida, não participar. Então a gente já sabe que não é sobre isso. Para todo mundo, não é sobre isso. É um momento de agir de forma estratégica. Esse estratégico, o que é agir de forma estratégica não tem uma receita igual para todo mundo em toda situação. Só que tem uma coisa que você pode usar como uma bússola. Estratégia é sustentável. Em qualquer situação que essa palavra cabe, ela fala sobre ser sustentável. Tática é imediata, ela traz resultados imediatos. Estratégia possibilita ganhos de longo prazo. Então, se vai ser no amor, no trabalho, com família, com amigos, a mensagem já começa dizendo uma orientação para agir de forma estratégica. Para muitas pessoas, esse agir de forma estratégica será fazer a escolha de desfazer um acordo. Será a escolha de desfazer um acordo. Por quê? Porque o que para muitas pessoas, o que vai ser esse valor de longo prazo tem a ver com borda amarela, chakra do plexo solar, bem-estar, felicidade. Então, para muitas pessoas, independente do que é a situação, tem uma moeda muito valiosa, que é a sua saúde mental, emocional, a sua felicidade, o seu prazer, o seu bem-estar. E você pode se ver em situações onde você vai escolher agir de forma estratégica. E aí, para que é a nossa conversa, então? Para te dar essa força, esse apoio, de que se você está sentindo essas inclinações, de que essa mensagem valida o teu jeito de pensar e o teu jeito de sentir. Qual que é o ponto de foco com essa energia virginiana e o ponto de força nesse momento? Vou dizer, já vou adiantar de que o ponto de força está igualzinho o seu companheiro de elemento terra, touro, falando que a maior força é que esse momento marca um recomeço, né? A carta do louco é a carta 0, é onde a aventura do tarô começa. Todas as outras 77 cartas são a jornada do louco. Aqui a gente vê esse louco olhando para um horizonte e vendo uma estrela cadente, que é um símbolo de um desejo, né? Então, a maior força dessa energia é que você está à beira de iniciar uma nova aventura, uma nova jornada na direção de um desejo, de um sonho. Um arcano maior, inclusive. Que é uma energia forte, importante, boa. O ponto de foco com esse 5 de copas, dizendo assim, olhe menos para o leite derramado ou para aquilo que você acha que deu errado ou que pode dar errado e coloque mais foco naquilo que pode dar certo. Para muitas pessoas também, você tomar essa decisão, e a gente falou muito sobre validação, né? Eu acredito que assim, tem histórias que a gente vive que elas têm essa função de dar a medida, da gente reconhecer uma coisa que é saudável através de muitas vezes viver a experiência de se encontrar com algo tóxico.
qualquer área da vida. Então ela proporciona esse contraste aquele papo de yin yang, né? A gente só sabe o que é saudável, o que tem valor, aonde tem harmonia, onde tem beleza, muitas vezes, quando a gente conhece o que não é saudável, o que tá fora de equilíbrio, o que é feio, e aí então a gente consegue ter esse parâmetro. Então, para muitas pessoas, você pode se ver em situações onde você tem essa oportunidade de viver o parâmetro, entendeu? Por isso que desde o começo está falando, é hora de agir de forma estratégica. Você pode você se vê agindo, escolhendo, desfazer acordos que você percebe que o valor mora em outras coisas. Você escolhe priorizar a sua felicidade, seu bem-estar. Outra coisa sobre esse ponto de foco é esse 8 de copas com essa criança aqui. Fala muito de criança interior e mostra aquela estrela cadente de novo. Então, especialmente porque ele vem acompanhado também de um 9 de copas, que é uma carta de desejos, né, sonhos e tudo mais. Para muitas pessoas, porque assim, vou falar para você, esse 9 de copas nessa arte aqui, eu vejo esse cara que aparece aqui nessa arte como meio egoísta, sabe? Não sei, eu olho pra cara dele, o meu código com essa carta é esse, de que quando vem nessa arte aqui, a gente tá olhando muitas vezes para uma pessoa que está agindo de um jeito que é para conseguir as coisas que quer, que ele deseja, né? E aí eu fico vendo essas cartas um do lado do outro, esse 8 de copas e esse 9 de copas aqui, e aí vem um lembrete. Para chegar em 9 de copas, a gente sempre passa pelo 8 de copas, aí volta. Para eu saber quando algo é saudável, é um sonho, vale a pena, traz felicidade, muitas vezes eu passo por uma experiência de contraste para eu saber reconhecer, diferenciar o que é de fato sonho, um desejo e o que é uma cilada, por exemplo, sabe? Ou o que pode até ser um desejo, mas que não está vindo de um lugar saudável, que não vai fazer bem, que não vai me trazer felicidade. Muito bem. Então, assim, no ponto de foco, está dizendo aqui que é um pedido para reconhecer e enxergar, e eu sinto que essa situação ela se apresenta, nada nem ninguém te esconde isso. Mas que é esse pedido de, ao invés de entrar então num pessimismo, o 5 de copas também fala da gente perder, né, essa sede de vida, né? Essa coisa de enxergar beleza, esperança nas coisas e tal. Então, ao invés de ir para esse lado das coisas, é sobre ganhar uma clareza e escolher, reconhecer um desejo seu versus um desejo versus o que é o desejo do outro, ou que atende às necessidades do outro. Eu vou tirar mais cartas aqui, porque eu sinto que essa aqui tá certo que é uma leitura geral, né? Então, realmente pode ter várias historinhas diferentes aí por trás disso que a gente falou. Mas tem mais alguma coisa que a gente fala sobre isso? Aí essa carta ela fala assim, fique em casa, e esse fique em casa, para algumas pessoas pode ser literal, mas é muito essa coisa de ficar em casa com você mesmo. Conversa muito com essa coisa do 8 de copas aqui, com essa criança interior, né, de ficar em casa com você mesmo, ficar confortável com quem você é, do jeito que você vê as coisas, como você se sente. Aí a próxima carta fala de transformar um sonho em realidade. Tá vendo que essa linguagem de sonho, ela aparece de novo aqui para vocês? Então tem uma coisa aqui também que é uma mensagem que tá querendo dizer o quê? Foco. Você pode se ver em situações onde talvez antes você não enxergou com essa clareza, mas que agora você consegue enxergar com mais clareza. Às vezes você já aprendeu, entendeu muitas coisas sobre esse assunto que a gente está falando, mas você ganhando outra dimensão,
sabe? Entendendo ainda melhor, mais profundamente certas coisas. E fica voltando essa conversa sobre enxergar uma experiência de 8 de copas. 8 de copas fala de bagagem emocional, fala de lidar com questões de sombra e tudo mais. E que aí vem essa conversa sobre... primeiro, para algumas pessoas, essa conversa sobre você enxergar com ainda mais clareza de que muitas vezes o papel que você cumpriu naquela história, interessante, é diferente daquilo que você achava, porque para algumas pessoas ainda tem, essa história ainda gera algum desconforto com quem você é, em essência, porque fique em casa com você mesmo, fique confiável, fique tranquilo, goste, né, da sua casa. E sonhe o seu mundo em realidade. Para algumas pessoas tem isso. Para outras pessoas, essa conversa vem falando também de que você enxergar com ainda mais clareza sobre como viver uma história. Tá vendo que tem uma pérola aqui? Tem uma função de gerar incômodo para contribuir para um sonho seu. Eu vou seguir em frente, tá bom? Com essa história aqui, eu acho que deu para entender mais ou menos o que a gente estava falando. A grande coisa tem uma história complexa, tem uma história que eu sinto que muita gente aqui viveu coisas que gerou incômodo, então, que pode até, inclusive, ainda ter resquícios de aceitação, autoaceitação, essas coisas. A grande coisa sobre essa mensagem é que isso aqui termina agora, porque a gente vê essa escolha de uma desconexão, desfazer um acordo, né? Dessa escolha, então, de agir de forma estratégica. E a gente falou desde o começo, o estratégico é aquilo que traz mais benefícios de longo prazo versus atender uma demanda de imediato, que é tático. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia aqui, com essa... O que vem na direção com essa energia virginiana? Nossa, tá muito isso. Aí vem casa 5. Casa 5 é casa de criar, criatividade. E aqui mostra essas máscaras da tragédia grega, né? Que as tragédias gregas... elas são muito bem-humoradas, né? Tem um senso de humor ali. Por isso que também tem a máscara triste e a máscara sorrindo. Também é uma referência ao quê? A uma história, a uma narrativa, né? Não é à toa que eu estava aqui mergulhando tanto no roteirinho, né, das coisas. Então, vem reconhecer que isso é uma história, uma narrativa conhecida para você. É uma das suas histórias importantes aí da sua vida. A outra coisa também é que a tragédia grega, né? Ela tem um padrão que ela segue. E aí, um jeito de resumir, eu tô tentando lembrar como é que foi que eu li. É que muitas vezes é tragicômico, né? É engraçado porque... O jeito que as pessoas escreviam a tragédia grega para quem está assistindo, você já sabe que não vai dar bom para o protagonista. Só que mostra ali um protagonista tentando lutar contra uma coisa que é inevitável. Então, para muitos, eu estou achando interessante vir isso para a memória também aqui agora. Talvez no passado não tivesse sido assim, mas hoje você se vê agindo de uma forma que você tem um ponto de vista diferente e que, o estratégico de longo prazo, você enxerga e você sabe que não adianta querer lutar contra esse tipo de acordo, de dinâmica, leva numa direção que é inevitável e você se vê numa posição de aqui e agora escolher se desconectar de um mau acordo. A carta de trás, a carta de escape, que é uma carta que fala sobre escapar de um padrão.
Aí a carta de trás mostra aquele símbolo de novo, que faz uma referência a uma repetição, e dizendo assim, eu acredito. E aí, para muitas pessoas, apesar da gente ter começado a falar esse agir de forma estratégica, a gente acabou de explicar o que isso significa. Nunca foi sobre você se cobrar, entender os números, os fatos, né? Pode ter um pouco disso também. Mas o principal ingrediente é você acreditar no seu sonho. Acreditar que é possível. O seu sonho. Certo? Muito bem. Eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link vai ficar aí na caixinha de descrição. É só clicar no título que abre a caixinha de descrição. Beijo grande pra vocês. Tô mandando muito amor, muita paz. Até a próxima.